Pelo que a gente já viu e comentei, né? A gente pode dizer o quê? Que a quantidade de energia fornecida pela fonte de tensão de entrada do VI para a carga pode ser controlada variando a razão cíclica T, que o intervalo... Na teoria, eu poderia variar a razão cíclica desse conversor de 0 a 1, ou seja, a chave poderia nunca ser fechada ou ficar, em caso extremo, sempre fechada. Na prática, isso não é bem verdade. Na prática, isso variaria ali entre 5% e 95% da resolução. Tá? Agora, o que eu quero fazer? A gente precisa fazer uma análise nos intervalos, lá nas etapas de operação. Primeira etapa, o interruptor está fechado. A gente vai denominar essa primeira etapa de intervalo de tempo de 0 até dt. dt, recordando, é t1. Porque a definição d é t1 por t. Ou seja, t1 é igual a dt. Então, e esse é o primeiro intervalo de operação do nosso conversor. Ó, esse intervalo aqui, né? O interruptor está fechado. Ó, corrente subindo no indutor. Ó, seria essa primeira etapa aqui. Ó, essa aqui eu vou chamar de primeira etapa de operação. Essa é a segunda etapa de operação. Essa primeira etapa vai estar aqui, ó. Então é de 0 até dt. E a segunda etapa, que é essa de baixo, vai de dt até t. Depois o sistema se repete de novo. Aqui já está repetindo de novo. Então de t até t mais dt e assim sucessivamente. Então na primeira análise que eu vou mostrar agora, a gente vai usar esse circuito equivalente aqui. Ó. Esse aqui está aberto, esse aqui está fechado. Então o circuito equivalente é a fonte atacando um indutor, um capacitor e um resistor de carga. Depois no segundo período, que é de dt até t, a gente vai analisar esse circuito aqui. Esse aqui está fora, está aberto o interruptor. Só tem esse cara aqui, ó, o indutor descarrega na carga e o capacitor também descarrega na carga. Esses dois elementos, esse e esse elemento, estão descarregando energia na carga aqui. Então aqui, o que nós precisamos fazer? Para essa etapa de operação, a gente precisa desenvolver, calcular os valores das tensões correntes nos interruptores, diodos interruptores, no caso do indutor, corrente e tensões de saída, para encontrar o que a gente chama de esforços dos componentes, né, dos dispositivos semicondutores. Para que a gente usa isso? A gente usa isso inclusive para escolher qual interruptor, qual diodo você vai comprar para utilizar no seu projeto. Para definir qual capacitor, para projetar um indutor. O indutor, a gente, tendo as características dele de corrente e tensões, você vai escolher o núcleo e enrolar o seu circuito magnético. Ou seja, para projetar o seu conversor, você precisa de todas as equações. A gente vai fazer um equacionamento para a primeira etapa e depois para a segunda etapa de operação. Eu vou tentar explicar para a primeira etapa, para a segunda etapa eu não vou explicar. Eles já estão aqui, estão no livro, e é interessante que vocês façam em casa da segunda etapa. Tá? Vou fazer só porque é o primeiro, né? O primeiro é interessante mostrar. Olha, o valor de corrente e tensão no intervalo de 0 de t variando de 0 a dt. Ó, começa com tensão no indutor, VI menos V0, a gente já tinha visto isso lá, né? Tá o indutor lá, o interruptor está fechado, aplica a tensão VI na entrada, aqui a saída é a tensão V0, então a tensão VL é a diferença entre VI e V0. Essa equação é importante para quê? Para a gente encontrar a equação da corrente. Porque as tensões de entrada e de saída a gente tem. A tensão de saída a gente define com o nosso conversor. A de entrada é a fonte que você vai usar. A indutância também é um critério de projeto. E está lá, ó, IL é igual a 1 sobre L integral de 0 a TVL dt. E isso daqui, ó, essa equação aqui, ó, ignorando esse termo que eu já vou explicar,
é o quê? Só a parte da corrente que está variando. Essa subida aqui, ó, de um valor inicial até um valor final lá. Então ela podia começar em 0. Nesse caso ela não começou em 0. Quando esse conversor está em regime permanente, a gente já tem um nível médio. Esse daqui, L0, não é o nível médio, mas é o menor valor de corrente. Esse valor que ele está fazendo assim, ó, a corrente fica oscilando aqui. Ela tem um valor mínimo e um valor máximo. Um valor de pico, um IL de pico e um IL0 lá. O valor médio está aqui no meio, ó. É a média. A gente consegue ver isso aqui, ó, na figura. Ó. Esse daqui, ó, aqui embaixo, é o IL0. Esse é o I0, que é a corrente média, que é a corrente média do indutor e que também é a corrente média de carga, tá? Por quê? Só para ficar claro isso. Ó, essa corrente desse indutor ela tem um valor médio e ela tem um valor alternado, um ripple. O valor médio vai para a carga, é o I0. O ripple de alta frequência ele é filtrado e vem para o capacitor. O capacitor absorve a parcela alternada. Mesmo porque o capacitor, se ele absorver nível médio, a tensão vai subir. Se for positiva a corrente, se for negativa vai diminuir. Então, para o capacitor manter a tensão num valor controlado, num valor que a gente quer regular, ele tem que fornecer nenhum nível médio. Na prática, é claro, vai existir algumas perdas no capacitor e alguma pequena parcela de corrente média vai vir aqui para suprir essas perdas. Mas a gente pode considerar que praticamente todo o nível médio IL0 médio, o L médio, é igual ao I0, que é a corrente média de carga aqui. IL médio. Está péssima escrita, né? Mas enfim. IL médio é igual ao I0. E a parte alternada, o IL, vou chamar aqui de AC, vem todo para o capacitor. Então aqui, ó, recapitulando, esse IL0 é o menor valor que você tem, não é o valor médio da corrente, mas é o valor mínimo lá. Você está aqui embaixo, vai ter um valor de pico. E aí você está fazendo o quê? Você está calculando, nesse caso, você está desse período aqui, ó, desse mínimo, que é o 0, até o máximo, que é dt. Então essa rampa aqui, subindo daqui para aqui, essa parcela aqui. Ó. O valor mínimo aqui, que já é um valor mínimo de corrente aqui, você soma. E aí a gente desenvolve agora a equação. A gente desenvolve a equação, ó, VL é igual a V menos V0 sobre L, são constantes, sai para fora. Fica a integral de 0 até dt. Vai sair o que para fora? Um t aqui. E essa daqui é uma equação no tempo, ou seja, é IL de t, em função de t, para qualquer valor de t. T igual a 0, t igual a 1 milissegundo e até o valor máximo que é d vezes t, que é o t-on. Recordando, t vezes t é o t-on. O tempo em que o máximo em que o interruptor fica ligado. Então aqui ele calculou a IL de dt, ou seja, substituindo t por dt, que é o maior valor, você tem o que? Isso aqui é o valor de pico. Ó, o IL de pico. Que é esse valor lá em cima aqui. Ó. Então o valor de pico é o IL dt. Essa é a equação para ele, essa corrente. Como que você calcula o delta IL? Então, de novo, ó, você tem uma corrente lá, você tem um valor mínimo que é IL0, você tem um máximo que é IL de pico, e a média está aqui. Opa. E como é que calcula esse delta aqui? Ó, esse delta aqui? Muito simples, na verdade, você pega o valor de pico menos o valor mínimo, você tem o delta. Ó, o valor de pico é o IL dt menos o IL0, que é o mínimo. A gente tem, subtraindo os dois, o valor da minha variação de corrente, do meu ripple de corrente no indutor. Bem elegante, ó, quando você subtraiu isso aqui do IL dt, você está subtraindo aqui, ó, menos IL0, né? Então fica só esse termo aqui para o delta IL. Então, que na verdade é o que é. Esse termo aqui é o delta. Depois você somava o nível médio. Você tirou o nível médio e ficou só o delta de novo. Delta IL. Aqui agora é só algebrismo. Ó, T é igual a 1 sobre F. Colocou o F embaixo no lugar do T lá em cima.
Aí aqui de novo foi substituído. O V0 foi substituído, porque V0 é igual a D vezes VI. Isso é uma característica do Buck. Faltou eu comentar isso, né? Que a tensão de saída no conversor Buck ideal é a razão cíclica vezes a tensão de entrada. Se a razão cíclica for unitária, o V0 é igual a VI. Se ela for 0, ela é igual a 0. Se for 0,5, é a metade. Então a tensão de saída é diretamente proporcional à razão cíclica do meu conversor. Aí a gente fez o quê? Pegou essa equação aqui e substituiu ela aqui, ó. Aqui no V0. Fez um algebrismo aí e encontramos uma equação um pouco diferente, só isso. Que é essa equação aqui, ó. Porque essa equação está em função só do VI, que é uma variável que eu conheço, da razão cíclica, frequência e indutância. Que é a única coisa que a gente tem que calcular aqui, que é um critério de projeto, essa indutância. Você pode fazer o oposto, que é o que a gente faz na prática. A gente, na verdade, define quanto de corrente você quer de ondulação e escolhemos o indutor. E não o contrário. Mas se você já tiver uma estrutura pronta, obviamente você sabe o indutor que está lá, você calcula qual é o ripple de corrente que você vai ter. Esse SM é a corrente máxima do interruptor, seria a corrente de pico no seu switch, que é a corrente média mais o ΔL sobre 2, que é a mesma corrente do indutor. De novo, tem um valor médio aqui, que no indutor é a mesma da corrente de saída, então é o L0. E aqui, o que é isso aqui? É a metade do delta, o ΔL sobre 2, esse trecho aqui. Então o valor de pico, que é o valor ISM, é I0 mais ΔL sobre 2. Isso aqui a gente pode tirar dos desenhos das formas de onda, tá? Ó, que o VD, que é a tensão no diodo, sobre o diodo é menos VI. Esse VDM é, na verdade, o valor de pico da tensão reversa no diodo, que é o mesmo do VI, só que como a gente chama ela de reversa, ela é positiva, porque a tensão reversa é VI, porque a tensão no diodo é menos VI. Para o caso do intervalo dt a t, a gente tem que olhar a nova configuração do conversor e analisar de novo. Ó. Olha lá, VL é igual a menos V0 agora e não VI menos V0. Isola a corrente. Você vai calcular 1 sobre L menos V0 dt de dt a t mais IL dt. Agora você usa o pico, ó, porque a corrente está assim, né? Você vai vir desse trecho aqui para cá. Então você está vindo do pico aqui, que é o IL dt, que tinha calculado lá no passo anterior. E o mínimo aqui, o valor mínimo é o IL0 lá. Aí você vai calcular essa parcela aqui, ó. Por isso, inclusive, que é negativo V0, porque a inclinação, o slope, né, a inclinação é negativa, está decrescendo a corrente. O valor no indutor e no diodo corrente. No caso anterior, era no interruptor e no indutor. Aqui o interruptor está fechado, tem corrente nele. Quando o interruptor está aberto, o diodo é que circula a corrente agora. Ó, o ΔL se calcula da mesma forma, só que agora você está do máximo para o mínimo, né? Esse é o IL dt e esse é o IL de t. Até falei que é o IL0. É o mesmo IL0. O IL de t é o mesmo do zero, né? Se você olhar de cá, começa em 0, termina em t, eles têm o mesmo valor. Aqui o ILT. De novo, algebrismo. Observação que aqui ó, você está calculando o ΔL e aqui é o ΔL máximo. Por que tem essa diferença? Porque o ΔL também pode mudar. Vai depender do que? De parâmetros como tensão de entrada. Se a tensão de entrada, se os parâmetros são todos fixos, o ΔL é um só. Mas na prática, o que a gente já observou? A gente vai observar. Que essa tensão de entrada VI, por exemplo, ela pode mudar. Ela pode ter um valor mínimo, máximo, médio. Então, ao mudar esse valor de tensão de entrada, para ter a mesma tensão de saída, você vai mexer na razão cíclica. Então, para uma VI máxima, você tem um D mínimo. Vai dar o mesmo V0. Vai ter um V mínimo. Para o VI mínimo, vai ter um D máximo. Então, quanto que eu vou encontrar o ΔL máximo? Quando eu tiver com maior tensão de entrada e menor razão cíclica. Então, eu vou ter
pico, o extremo do meu ripple de corrente. Essas equações estão todas no livro, eu aconselho que vocês façam. Principalmente para o buck e para o boost, que são os conversores mais básicos, os building blocks para outros conversores, é importante entender muito bem eles, o buck e o boost. Pegar essas equações e fazer elas à mão, tá? Aqui, ó, vamos falar agora de o ganho estático do conversor. Tudo que eu estou falando, todas essas análises que a gente fez aqui agora, as etapas de operação, as equações são feitas para CCM, tá? Do modo de condição contínua. Depois a gente vai ver que tem que fazer tudo isso de novo para o modo de condição descontínua. Okay? Então vamos falar do ganho estático do conversor. O que é o ganho estático? Assim como vocês viram em controle, né? Eu comentei, ó, tem uma função de transferência lá de S. Tem uma função de transferência lá 10 por S ao quadrado mais 2S mais 1. Qual que é o ganho estático disso aqui? Porque os polos te dão a dinâmica. Mas em regime permanente, depois que passa o transitório, ela vai entrar em regime, existe um ganho entre o valor do sinal de entrada e o de saída. Principalmente se você aplicar um degrau, né? Você aplica um degrau, você tem uma curva de reação, você oscila e entra em regime permanente. Qual que é a diferença de valor em regime permanente da sua saída para a sua entrada? Isso é o ganho estático. Nesse caso aqui, o ganho estático é limite para S tendendo a zero da sua G de S, que é igual a 10 dividido por 1, que é 10. O S vira 0, fica só 10 aqui, isso é o ganho estático. No caso do conversor buck, esse ganho estático GE está sendo denominado aqui de MVDC. Tá? MVDC. V de tensão, DC de corrente contínua, que é o modelo contínuo, tá? De corrente contínua desse sistema. Então, o MVDC é V0 sobre VE, ou seja, a relação entre tensão de entrada e tensão de saída. Que isso é, na verdade, a definição de ganho estático. De comparar a saída em regime permanente com a entrada em regime permanente. Tá? E ele está falando que isso é igual a I sobre 0, ou seja, é o inverso. A tensão de saída sobre a tensão de entrada, que é igual a corrente de entrada sobre a corrente de saída. Que no caso do buck ideal, ou seja, sem nenhuma perda, é igual a D. Então, o ganho estático é igual à razão cíclica para um conversor em modo contínuo de operação. Isso é muito importante, porque no descontínuo não é a verdade mais. E também ideal, sem perdas nenhuma. Você vai ver que depois vai ter que aparecer o rendimento aqui em algum lugar, que já vai mudar um pouquinho. Existe também o ganho estático de corrente, ela é MIDC, 0 por I, que é o inverso da razão cíclica. Aqui foi plotado um gráfico qual o eixo horizontal você tem razão cíclica, variando de 0 a 1, conversor buck. E no eixo vertical você tem a corrente normalizada. Isso aqui é a carga do seu conversor. Só que foi normalizada para ela ir 0 a 1. Tá? É como passar para PU por unidade. Você pega o valor nominal, pega o valor da corrente e divide pelo valor nominal, ela vai de 0 a 1. Matematicamente falando, está no livro, depois dá uma olhada lá, ele divide essa corrente por V0 dividido por 2FSL, ele prova isso, porque é assim. Então essa aqui é uma corrente normalizada. O que significa corrente normalizada? Você passa ela para PU, de 0 a 1. Então está mostrando o seguinte, que à medida que você vai aumentando a corrente de carga, vamos supor que eu estou com uma razão cíclica lá de 0,4. Se eu estou com pouca carga, o meu conversor, vamos supor, estou só com 20% de carga aqui,